A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, boa noite aos amigos. Passando aqui nessa noite, em primeiro lugar, para lhes desejar uma ótima noite, que as mãos do Senhor venham estar estendidas sobre a minha e sobre a sua vida. Eu gostaria também de deixar uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite, que se encontra lá no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 45. Assim diz a palavra do Senhor: E disse Davi a Golias: Tu vens contra mim com espada, com lanço e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tu tens afrontado. Amados, nós sabemos que os dias, os momentos em que nós estamos vivendo, a nossa luta não é contra carne, a nossa luta não é contra sangue. A nossa luta, amados, é contra seres invisíveis. A palavra de Deus fala que Golias levanta afrontando o povo de Deus. Golias levanta amedrontando o povo de Deus ali. E ele começa agora a desafiar. Ele começa agora a dizer que ali não tinha homem o suficiente para o enfrentá-lo. Mas a palavra de Deus fala que levanta alguém ali que ninguém dava nada. Um simples menino, um simples adolescente. E diz a Bíblia que quando Davi, ele sabe da notícia, ele sabe o que está acontecendo, a Bíblia fala que ele se prontifica em lutar contra aquele gigante. Olhando, amados, Davi não tinha lá tanta força. Davi, amados, ele não tinha lá tanta estatura. Davi, amados, ele não tinha lá tantos recursos, tantas armas para lutar. Mas uma coisa que Davi tinha, é o mesmo que eu tenho, é o mesmo que você tem. Davi tinha fé. Davi tinha confiança no Deus a qual ele estava servindo. E nesse momento, amados, nós não devemos lutar com armas carnais, mas nós temos que lutar com a nossa fé, orando, clamando ao Senhor dos Exércitos, usando as armas que temos. A palavra de Deus fala que quando Golias levanta contra Davi, uma coisa que eu acho interessante, Davi, amados, tinha tudo. Davi tinha tudo, irmãos, para perder, olhando humanamente falando. Para começar, Davi nunca tinha empunhado uma espada. Davi, amados, era um simples menino flanzino, vivia no campo, cuidando de ovelhas. Que experiência de guerra tem alguém que vive no campo apacentando ovelhas? Que experiência de guerra tem, amados, alguém que nunca empunhou uma espada, nunca foi em uma guerra? É aí que está o segredo. Talvez você possa nunca ter empunhado uma espada, talvez você possa nunca ter ido em uma guerra, mas eu sei falar para você que o Deus dos exércitos que pelejou com Davi naquele dia é o mesmo Senhor dos exércitos que peleja ao meu e ao seu lado, para que nós venhamos vencer todos os obstáculos a qual se levantam contra a minha e contra a sua vida. A palavra de Deus fala, amados, que ali naquele momento, Golias, ele marcha na direção de Davi, com todas as suas armas, armaduras, lança, escudo, espada. E Davi ele tinha apenas uma pedra. Talvez nós olhamos e falamos: mas se eu tivesse tantos recursos, eu faria mais. Eu falo para você, talvez chegue até a falar: mas se eu tivesse na igreja hoje, eu oraria mais. Se eu estivesse na igreja hoje, nesse momento, eu glorificaria mais a Deus. Eu faria tudo diferente. Ei, meu irmão, minha irmã, o momento é esse. Você está na sua casa, você é a igreja do Senhor. Você está na casa do Senhor, usa as armas que você tem. Você tem uma Bíblia aí na sua casa. Começa a ler a palavra. Você tem um playback, começa a cantar. Mas eu não canto em playback. Começa a cantar batendo palmas.
Ah, mas eu não sei cantar direito. Ei, lembra de uma coisa, que as armas que nós usamos, nós não usamos elas para nos engrandecer diante do homem. Nós usamos ela para o nome do Senhor ser glorificado. A palavra de Deus, amados, ela está falando que Davi, ele pega ali uma pedra. E diz a Bíblia que ele começa a girar aquela pedra. Imagina o que é uma pequena pedra diante de um gigante. O que é uma pequena pedra diante de um gigante de aproximadamente 3 metros de altura? Ei, meu irmão, ei, minha irmã, esse gigante que tem se levantado contra a minha e contra a sua vida, que tem amedrontado essa nação, que tem amedrontado esse mundo, eu quero falar para você que ele não é nada diante do Deus que nós servimos. Sabemos de uma coisa, amados, a Bíblia fala que não acontece nada sem que o nosso Deus permita. Tudo está no controle dele, está no controle do Todo-Poderoso. E o que esta palavra, ela vem falar comigo, vem falar com você. Ah, não tem como ir para a igreja orar, ora na sua casa. Usa as armas que você tem. Usa essas armas que o Senhor te deu e guerreia com ela. A Bíblia fala, amados, que um dia um homem chamado Sansão, ele foi guerrear contra um exército. E diz a Bíblia que Sansão, ele não tinha armas, não tinha espada, não tinha armas da época. Diz a Bíblia que a única ferramenta que Sansão encontrou foi uma queixada de jumento jogada lá no chão. E diz a Bíblia que com aquela queixada de jumento, Sansão derrotou milhares e milhares. O que eu quero falar para você, o que esta palavra, ela fala comigo, ela fala com você nesta noite. Talvez você não tenha um estilingue igual Davi tinha. Talvez você não tenha uma queixada de jumento igual Sansão tinha. Mas eu sei falar para você nessa noite que você tem a fé. Você tem um par de joelhos. Você tem uma voz para clamar. Você tem um Deus a qual Ele te defende a todo momento. E essa palavra de Deus, ela vem falar comigo, vem falar com você nesta noite. Quando Deus fala lá no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Quando Deus está falando, dizendo, olha, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. E se Ele está falando esta palavra, meu irmão, se Ele está falando essa palavra, minha irmã, é porque Ele garante. Quando Deus ele faz uma promessa, Ele garante a promessa que Ele faz, Ele cumpre aquela promessa que Ele faz. O salmista está falando, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os guarda e os livra de todo mal. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, aonde você for, aonde você estiver, pode ter certeza que a mão do Senhor está estendida sobre você. A mão do Senhor está estendida sobre a sua vida. A mão do Senhor está estendida para guardar você, para guardar a sua casa, para guardar a sua família. Lembra quando a morte veio para matar os primogênitos lá no Egito? A palavra de Deus fala que Moisés ordenou que aquele povo matasse um cordeiro e ungisse os umbrais da porta da casa para que nem o mal, para que nem uma praga entrasse naquela noite. Esse cordeiro, amados, ele foi sacrificado. Esse cordeiro, amados, ele foi sacrificado pelo meu e pelo seu pecado. E hoje o sangue dele está cobrindo os umbrais da nossa casa. Hoje o sangue dele está cobrindo a minha e a sua família. O sangue dele está cobrindo, meu irmão, minha irmã, você que clama, você que busca, você que confia. O sangue do cordeiro está sobre mim e sobre você. A palavra de Deus fala, amados, que foi por mim, foi por você que Jesus fez tal sacrifício. Ele poderia ter desistido, sim, é claro. Ele poderia, não havia necessidade dele fazer aquilo, mas ele fez, ele foi até o final para mim e para você. Por isso, você que está aí do outro lado, quem sabe talvez dizendo, e agora o que será de nós?
E agora o que será de nós? O que é que vai acontecer conosco? Eu falo para você nesta noite, meu irmão, minha irmã, descansa no Senhor. João capítulo 14, versículo 1, Jesus está falando: não se turbe o vosso